Exemplo 3. Então encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y, do eixo X, da região entre o gráfico de y igual a seno de x e o eixo x entre menos π sobre 2 e 3π sobre 2. Ok? Bom, então aqui eu marquei alguns pontos, né? Então o que a gente precisa é encontrar quem é essa região. Ok? Para isso, então, eu preciso montar o gráfico da função y igual a seno de x entre os valores de menos π sobre 2 e 3π sobre 2. Então vamos lá. Então, seno. Então primeiro, seno de zero. Quanto que é seno de zero? Bom, zero vai dar nesse ponto aqui. Seno de zero, zero. Então ele vai passar aqui pelo zero. Depois, seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é máximo. Então vai dar 1. Vou passar aqui no 1. Seno de π. Seno de π, zero. Seno de 3π sobre 2 já é o máximo, só que negativamente, então menos 1. Ok? E aqui quando é π sobre 2 negativo, então ao invés de a gente girar no sentido anti-horário, a gente gira no sentido horário π sobre 2. Então é a mesma coisa que 3π sobre 2 aqui. E o seno de menos π sobre 2, então vai ser menos 1. Bom, então, e agora? Como que a gente monta o gráfico, então? Bom, note o seguinte, pessoal, que quando eu pego aqui, o seno é o eixo y, não é? Então é a altura do ponto. Então, conforme a gente vai variando aqui, ó, a altura vai aumentando rapidamente até um certo ponto, depois ela vai aumentando só aos pouquinhos, né? Então, depois do zero aqui, ela vai aumentar rapidamente e depois aumenta bem pouquinho. Ok? A mesma coisa acontece quando a gente vai indo lá de cá. A altura vai diminuindo um pouquinho e depois começa a diminuir mais rápido. Então vai diminuindo um pouquinho. Depois diminui mais rápido. Ok? E a mesma coisa para o outro lado aqui. Então, continuando aqui. E aqui do lado aqui a mesma coisa. Ok? Então esse aqui é o gráfico de y igual a seno de x. Ok? Bom, se esse aqui é o gráfico e a gente quer a região que está entre o gráfico e o eixo, então temos aqui os delimitantes, né? Então a região que a gente está interessado é exatamente essa região aqui, ó. Ok? Muito bem. Então ela é composta por três partezinhas aí. Então quando eu faço a rotação dessa região em torno do eixo X, que tipo de figura eu vou obter? Que tipo de sólido? Então vejam só. Aqui, ó, pessoal, como eu tenho parte negativa, né? A ideia lá é tomar a mesma coisa que o módulo. Mas a gente viu como a fórmula de volume a gente usa o F ao quadrado, não vai importar se a gente toma menos a função ou a própria função, tá? Então não preciso me preocupar se tem ou não parte negativa. Mas quando a gente rotacionar aqui, ó, essa parte negativa aqui vai vir aqui para cima também, vai ter uma parte positiva e aqui também. Então, qual que vai ser a figura? Bom, a figura vai ser mais ou menos uma coisa assim, ó. Ok? Mesma coisa aqui para baixo. Opa. Ok? Então essa aqui é a figura, né? Então aqui a gente tem essa, parece uma balinha, né? Tá?
Então esse que é o sólido obtido então pela revolução dessa região em torno do eixo X, tá bom? Quanto é o volume dessa região então, pessoal? Bom, então o volume vai ser π vezes a integral. Bom, aqui o x está variando entre menos π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, menos π sobre 2 e 3π sobre 2. Ok? Da função, que a função no caso é seno de x, ao quadrado. Ok? Muito bem. Então vamos ver agora como que a gente pode calcular essa integral. Bom, pessoal, tem duas formas aí, pelo menos, né, para calcular essa integral. Vocês podem tentar calcular essa integral usando o método por partes, tá? Então aplica por partes uma vez, aí você vai chegar numa integral em cosseno, aplica por partes de novo, você vai chegar numa integral de seno novamente, a mesma integral, e aí passa ela para o outro lado, tá? Então vocês podem praticar aí, tentar resolver essa integral usando o método por partes. A gente vai utilizar aqui algumas equações para poder simplificar essa expressão do seno, para escrever ele em outra maneira. Como que a gente pode fazer isso? Bom, observe o seguinte, quem é o cosseno de 2x? O cosseno de 2x é o cosseno de x mais x. Então é o cosseno da soma. Quem que é cosseno de a mais b? É cossa a, cossa b, troca sinal sem saber, né? Que a gente já sabe lá do ensino médio. Então cossa a, cossa b, mas a e b são o mesmo, é x e x. Então cosseno de a, cosseno de b. Cosseno de a, cosseno de b, mas a e b é mesmo. Então é cosseno x, ou seja, cosseno quadrado de x. Troca sinal, como eu estou somando, então vai subtrair seno a, seno b. Então o a é x, o b é x, seno de x vezes seno de x. Então seno ao quadrado de x. Tá? Tenho essa relação. Temos a relação fundamental, né, que cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x é igual a 1. A gente sabe disso. Então aqui eu posso fazer o quê? Eu posso isolar o cosseno ao quadrado. Então cosseno ao quadrado de x, passando o seno ao quadrado para o outro lado, é 1 menos seno ao quadrado de x. Então o que acontece se eu substituir ali? Então quer dizer que o cosseno de 2x, né, que a gente tem aqui, ele é cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Mas cosseno quadrado de x, ele é 1 menos seno quadrado de x. Então no lugar de cosseno quadrado de x, eu vou escrever 1 menos seno quadrado de x. Então isso aqui vai ficar 1 menos seno quadrado de x menos seno quadrado de x. Ou seja, isso é 1 menos 2 seno quadrado de x. Ok? Muito bem. Agora então, isolando o seno ao quadrado de x, isso aqui vai ficar quanto? Passa esse para o outro lado, esse aqui para cá, vai ficar 1 menos cosseno de 2x, dividir por 2. Então é meio menos 1 menos meio cosseno de 2x. Ok? Então, temos essa relação. Tá? Com essa relação, a gente pode substituir aqui no nosso volume. Então, isso é π vezes a integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. De quem? De meio menos meio cosseno de 2x dx. Ok? Então isso aqui vai ficar π. Bom, tem meio aqui e meio aqui. Eu posso tirar esse meio em evidência. Poderia quebrar essa integral na soma? Poderia também, mas eu vou trabalhar aqui junto, tá? Então vai ficar π sobre 2 lá fora, porque esse meio já saiu. A integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. De quem? De 1 menos cosseno de 2x dx. Ok? Vamos lá então, vamos achar as primitivas agora. Então isso é π sobre 2, bom, vezes a primitiva. Quem é a primitiva de 1? A primitiva de 1 é x, menos. Quem é a primitiva de cosseno de 2x? Lembra, a gente tinha que dividir pelo número que estava aqui, né? A primitiva de cosseno, lembra? Vamos lá no círculozinho aqui. A gente tem cosseno, seno,
derivado seno era cosseno, né? A gente rodava nesse sentido, né? No sentido horário, para derivar. Para integrar, roda no sentido anti-horário, né? Então, se eu tenho cosseno, a integral é seno. Então, aqui é seno de 2x sobre 2, né? Porque a hora que eu aplico a derivada, né, a regra da cadeia aqui, vai aparecer um 2 multiplicando. E aí, então, por isso esse 2 dividindo para poder cancelar e ficar só cosseno de 2x. Ok? Isso aqui é avaliado de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, vamos ver quanto que dá avaliando aqui. Vai ficar π sobre 2 vezes. Então, aplicando em 3π sobre 2. Então, vai ficar 3π sobre 2 menos seno. Agora tem um 2 multiplicando aqui e um 2 dividindo. Então, seno de 3π dividido por 2. Menos da fórmula. Menos π sobre 2 aplicado. Então, vai ficar menos π sobre 2. Menos seno. Aí aqui é π sobre 2, mas tem o 2 multiplicando. Então, 2 que está multiplicando e o 2 que está dividindo. Vamos cancelar. Vai ficar seno de menos π dividido por 2. Ok? Muito bem. Bom, agora quem é... apaguei ali, mas não precisava. Vamos pegar aqui. Quem é o seno de 3π? Bom, aqui é 0. 0. π. 2π. 3π. Então, 3π é a mesma coisa que o π, né? Por quê? Porque a função seno e cosseno são 2π periódicos, ou seja, se eu tenho qualquer número mais 2π, quando eu aplico a função tem que dar o mesmo valor, tá? Então, por isso que vai cair aqui em π novamente, tá? Então, seno de π é quanto? Bom, seno é a altura, né? Então, vai dar 0. Então, seno de 3π aqui é 0, tá? E o seno de menos π? Bom, o π é rodando assim. Bom, menos π vai ser rodando assim, mas vai chegar no mesmo ponto, tá? Seno de menos π, então, é 0 também. Ok? Ótimo. Bom, como tudo isso é 0, então sobra quanto? Isso é π sobre 2 vezes 3π sobre 2, aqui da primeira parcela, menos com menos mais π sobre 2. Tá? Então, isso é π sobre 2 vezes... Bom, 3π sobre 2 mais π sobre 2, isso dá 4π sobre 2, que é 2π. Então, isso é vezes 2π. Bom, 2 está multiplicando, 2 está dividindo, isso daqui então dá π ao quadrado. Tá? Então, o volume desse sólido de revolução que a gente apagou aqui, que é obtido a partir da revolução dessa região em torno do eixo x, é π quadrado.